Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, neste culto especialmente, no qual damos início às nossas comemorações de Natal. E se tem uma data que é preciosa para todo mundo, especialmente para nós cristãos, é o Natal. Nós teremos, como vimos no anúncio da nossa agenda, algumas semanas de comemoração e de festividade em ocasião do Natal, a começar por hoje. E eu gostaria nesse momento de te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 1, Evangelho de Mateus, o capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 18 a 25, meditando brevemente a respeito de como nós devemos responder à mensagem do Natal. Evangelho de Mateus, o capítulo 1, versículos 18 a 25, o texto diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez neste momento. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque nós damos início nesta noite, neste culto, às festividades por ocasião do Natal. Nós nos alegramos pelo nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. A nossa grande expectativa neste momento é sermos confrontados pela Tua Palavra de modo a respondermos de maneira adequada diante deste fato tão grandioso que é o Filho de Deus se fazendo homem e vindo habitar entre nós, Pai. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O mês de dezembro é um mês muito especial. Não apenas porque é o mês que encerra o ano de cada um de nós, mas o mês de dezembro se faz ainda mais especial porque é justamente neste mês que nós comemoramos e celebramos o Natal. O Natal é uma data extremamente importante, de tal forma que todo o mundo ocidental e grande parte do Oriente comemora o Natal. Na verdade, o Natal se faz tão importante por causa daquilo que é celebrado nele, que é justamente
o nascimento de Jesus. Veio para marcar a história. A importância desta data, a importância deste evento se manifesta no fato de que o nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Chegamos ao final do ano 2022 depois de Cristo. Isso significa dizer que há 2022 anos nascia o Salvador. Um evento histórico, algo que de fato aconteceu. Não é apenas uma história fictícia, não é apenas uma história com um fundo moral, é uma história literal e verdadeira. O Filho de Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Uma história surpreendente, uma história que foge a qualquer explicação humana. Ela aconteceu tal como a lemos neste texto. Maria, antes ainda de ser casada, antes de ter conhecido seu noivo José na intimidade, encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. E surge então uma dificuldade para José. A sua noiva, de maneira inexplicável, se encontra grávida. Ele decidiu ter a melhor atitude diante daquele fato, para não expô-la à vergonha pública, para não desonrá-la, decidiu abandoná-la secretamente, sem chamar atenção, sem nenhum escândalo e nenhum alarde. Quando de repente um anjo do Senhor aparece a José e lhe explica toda a situação. José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo. É Deus se fazendo homem e vindo habitar entre nós. O nascimento de Jesus que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, celebrando o Natal, é um evento que mudou a história da humanidade, porque Jesus foi alguém singular. Jamais houve, jamais haverá outro semelhante ao Senhor Jesus. Porque, na verdade, Ele veio a este mundo com uma missão muito especial. E o versículo 21 esclarece essa missão. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi para isso que o Filho de Deus se tornou homem e veio habitar entre nós, para salvar a humanidade dos seus pecados. E nesse momento, todos nós somos encontrados, porque não há uma pessoa, uma sequer, que não seja pecadora. Todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Todos nós nos achamos em dívida por conta do nosso pecado. Somos todos pecadores. Mas Jesus foi enviado para nos salvar dos nossos pecados. Que mensagem maravilhosa é a mensagem do Natal. Todos nós, pecadores, encontramos esperança em Jesus. Na verdade, não poderíamos encontrar esperança em nenhum outro que não em Jesus. Porque nada do que nós fizermos, jamais poderia nos livrar, nos limpar do nosso pecado. Nada do que eu e você fizermos pode nos isentar da dívida que temos por causa do pecado. Riquezas não podem nos salvar do pecado. Conhecimento não pode nos salvar do pecado. Boas obras, boas ações não podem nos limpar do nosso pecado. Religião alguma pode
nos livrar do nosso pecado. Estávamos irremediavelmente perdidos, até que Jesus foi enviado a este mundo para salvar-nos do nosso pecado. A dívida do pecado era uma dívida que de maneira alguma eu e você, que somos pecadores, conseguiríamos pagar. A melhor ilustração, talvez em termos humanos, que nós podemos evocar na tentativa de explicar o quão miseravelmente perdidos estávamos à parte de Cristo, o quão grande era a nossa dívida por conta do pecado, nos remete a um vídeo que circulou na internet há algum tempo, em que um homem, um jovem, decidiu fazer um test drive em uma Ferrari. E ele estava todo animado, extremamente empolgado, porque ia dirigir uma Ferrari, de um valor elevadíssimo. E então ele foi até a loja, filmando e registrando tudo, entrou no carro, ligou o carro e acelerou. Afinal de contas, ele não estava em qualquer carro, ele dirigia uma Ferrari. O problema é que ele engatou a marcha errada, e ao invés de sair para frente, ele foi para trás, e o prejuízo estimado ficou em cerca de 3 milhões de dólares. Imagina você dirigindo essa Ferrari, e de repente aquele barulho, aquela freada, e você bateu um carro e causou um prejuízo de 3 milhões de dólares. Imagina isso. Não tem parcelamento, não tem Pix, não tem empréstimo, não há o que possa ser feito, a não ser sentar e chorar. Nós rimos quando pensamos na Ferrari, mas a grande verdade é que espiritualmente essa era a nossa condição. Havíamos adquirido uma dívida por conta do pecado que de maneira alguma conseguiríamos pagar. Nada do que fizéssemos poderia nos livrar dessa dívida. E nesse momento, a história ganha um novo capítulo. Porque quando eu e você nos encontrávamos absolutamente impotentes diante dessa dívida tão grande, Jesus Cristo entrou na história e se ofereceu para pagar a nossa dívida. Jesus Cristo veio a este mundo e se ofereceu para pagar a Ferrari que você bateu. Jesus Cristo veio a este mundo e se ofereceu para salvar a sua vida. É isso que nós comemoramos no Natal. É por isso que o Natal é uma época tão festiva e tão preciosa. Porque neste momento celebramos a nossa esperança que renasce. Em Cristo temos a possibilidade de ser reconciliados com Deus, de ter a nossa dívida perdoada, de ter os nossos pecados apagados. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É para isso que Jesus veio ao mundo, para salvar a mim e a você, pecadores. E não encontraremos jamais salvação em nenhum outro lugar que não em Jesus Cristo. Mas diante desse fato, diante dessa realidade, há uma resposta que é esperada de nós. Diante do fato de que eu e você somos pecadores, que nada do que você fizer poderá te livrar dos seus pecados, diante do fato de que o Filho de Deus veio a este mundo para te salvar dos seus pecados, uma resposta é esperada de você. É esperado que você creia em Cristo Jesus.
para que você experimente a salvação que Ele veio trazer a este mundo, é absolutamente fundamental que você creia em Jesus. Fé é um elemento essencial, fundamental, para qualquer um que deseja ter um relacionamento com Jesus. Ninguém consegue se aproximar de Deus se não for por meio da fé. Na verdade, a pregação de Jesus, por todo o tempo em que viveu sobre esta terra e exerceu o seu ministério, a pregação de Jesus consistia no seguinte: creia em mim, creia que eu vim para te salvar do seu pecado. Em toda a Bíblia nós lemos a respeito da importância da fé para todo aquele que deseja experimentar a salvação de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, o texto de Hebreus diz. O Evangelho de João diz que a todos os que o receberam, a todos os que creram no seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A fé é um elemento essencial, é uma resposta esperada de mim e de você, se queremos experimentar salvação que Jesus veio trazer. Mas neste momento é importante destacar que ter fé não é simplesmente um assentimento intelectual, não é simplesmente reconhecer, acreditar que há 2022 anos nasceu uma pessoa chamada Jesus. Ter fé vai além disso. Ter fé é expressar firmemente, desde o fundo do seu coração, a sua firme convicção de que você é pecador, de que sozinho você não consegue pagar e apagar os seus pecados, mas que Jesus Cristo veio a este mundo para fazer isso por você. Ter fé, crer em Jesus de modo a experimentar essa salvação que Ele veio nos trazer, não é simplesmente concordar com o fato de que Ele nasceu há 2022 anos. É esperado algo mais, um passo além que comprove a nossa fé, que testifique a favor da nossa fé. É como tomar um remédio. Se você estiver com muita dor de cabeça, e alguém aparece para você e diz: olha, se você tomar esse comprimido, você vai ficar curado da sua dor de cabeça. E você já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer. E a pessoa te pergunta: olha, esse comprimido vai curar a sua dor, vai te livrar da sua dor, você acredita? Se você disser que sim, e não tomar o remédio, você acredita de fato? O que é que mostra que nós acreditamos que o remédio pode nos livrar da dor? É quando nós abrimos o remédio e engolimos. É algo que vai além de simplesmente dizer sim, eu creio. É algo que vem do interior e se manifesta de uma forma visível. E se manifesta de uma forma clara. Todo aquele que deseja experimentar a salvação que Jesus Cristo veio trazer a este mundo, precisa crer nele. E a forma visível de demonstrar essa fé é o arrependimento. Cremos no nosso interior, e o nosso arrependimento dos nossos pecados, de uma vida em oposição à vontade de Deus, de uma vida rebelde contra o Senhor, o nosso arrependimento é a forma visível que temos de expressar e demonstrar que de fato cremos nele.
a todo aquele que crê, é dito também: arrependa-se. É exatamente essa a mensagem que o Senhor Jesus pregou lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículos 14 e 15. Arrependimento e fé. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, anunciando a salvação e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus Cristo veio a este mundo nos trazer a salvação, disponível a cada um de nós. E tudo que é esperado de nós em resposta a isso é a nossa fé, que se manifesta por meio do arrependimento. Quando uma pessoa crê de verdade, ela se arrepende. Quando uma pessoa crê de verdade, não são apenas palavras, e não é apenas assentimento intelectual, ela se arrepende, ela muda, o Espírito Santo a leva à mudança. É exatamente isso que nós lemos na história e vemos na vida de Zaqueu. E você deve conhecer a história dele. Um cobrador de impostos rejeitado pelo seu povo, porque agia de maneira ilícita. Roubava e defraudava as pessoas, seus compatriotas. Mas um dia, Zaqueu experimentou a salvação que Jesus Cristo veio trazer. Verdadeiramente, Zaqueu creu em Jesus. Do fundo do seu coração, ele se reconheceu como alguém pecador. Ele se identificou como alguém carente da graça de Deus. Ele reconheceu que somente por meio de Jesus, o seu pecado e o seu passado seriam perdoados. O arrependimento veio logo em seguida. A mudança foi imediata. Quando ele disse: Senhor, se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu quero restituir, inclusive 4 vezes mais. A fé verdadeira se manifesta e se expressa por meio do arrependimento. No Natal, nós celebramos a maravilhosa notícia de que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veio trazer salvação a cada um de nós, e nós podemos experimentá-la à medida em que crermos em Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, clamando pelo auxílio do Senhor, e sem dúvida alguma, Ele vem ao nosso encontro. Sem dúvida alguma, Ele vem na sua direção. Essa é a mensagem do Natal. Quando você e eu não podíamos caminhar na direção de Deus, Ele veio em nosso resgate. Que mensagem maravilhosa. Quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos, nós vamos orar, ouvir mais a respeito da mensagem de Natal por meio das músicas cantadas, e ao final desta série de músicas, eu vou te fazer um convite a responder a essa mensagem tão maravilhosa em fé e arrependimento. Deus amado, muito obrigado, porque neste mês, de uma forma muito especial, nós celebramos a vinda do Teu Filho,
em nosso favor, para nos resgatar, para nos salvar, para pagar uma dívida que nós, por nós mesmos, jamais teríamos condições de quitar, Pai. Nós te louvamos porque neste mês nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que foi enviado a este mundo para nos salvar dos nossos pecados. Que o teu Espírito Santo grave esta mensagem nos nossos corações e nos leve à resposta adequada para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.